Hoje eu vou começar aqui o vídeo um pouco diferente do de costume que eu gosto de fazer, que eu tava fazendo na verdade. Hoje vim aqui lavar umas vasilhas e resolvi então ligar aqui a câmera para conversar aqui um pouco com vocês sobre algumas coisas que eu venho tendo revelação na minha vida. E às vezes a gente tenta esconder tantas coisas das pessoas, às vezes a gente quer mostrar, né, uma realidade que não é a nossa. Tava aqui hoje pensando mais cedo sobre isso, planejando aqui alguns planos, né, pra gente fazer na nossa nossa nova empresa. Então eu tava ali planejando ali, olhando ali, estudando ali alguns conteúdos, né, pra gente fazer, pra estar postando no Instagram. E nessa construção de conteúdo apareceu ali algumas sugestões de ser algo real. E realmente eu sou assim, eu prego muito, eu dou muito valor quando tem um conteúdo mais verdadeiro, real. Às vezes as pessoas elas querem mostrar tantas coisas maquiadas. Às vezes mostra somente ali nas redes sociais algo planejado, muito bem elaborado, muito bem vestido, falando de uma forma muito culta. Não que isso é errado, é bacana, é interessante, tem os seus momentos que encaixam muito bem isso. Mas ninguém vive uma vida de conto de fadas, então a gente gosta de ver ali a realidade das pessoas. Eu gosto muito de ver a realidade das pessoas. Até pra gente entender que não é somente a gente que tem problemas, que tem dificuldades, sofre, sente dores, fica triste, se decepciona. Mas que todo mundo passa por isso, só que muitas pessoas não postam isso nas redes sociais. Então, eu gosto muito de conteúdos verdadeiros que falam ali dos seus problemas, das suas dificuldades, mas também os seus acertos. Então, eu resolvi aqui ligar e para conversar aqui um pouco com vocês e falando sobre isso, essa realidade. E a gente tem tantas coisas nas nossas vidas para fazer, mas a gente precisa escolher ali algumas as coisas que são mais importantes. Isso é uma das coisas que eu aprendi esse ano, que a gente tem que escolher o que é mais importante, o que é prioridade. Essa é a palavra, o que é a prioridade para nós. Então, esse ano nós estamos colocando, nós fomos obrigados a fazer isso, né? A gente teve que escolher o que era a prioridade da nossa vida e deixar algumas coisas de lado. Então, ao longo da nossa vida, nós deixamos muitas coisas para construir outras. E essas mudanças, essas escolhas, em algum momento não foi a melhor escolha. Hoje em dia a gente entende bastante isso. E como que a gente vai aprender... Calma aí, Alexa, desliga. E como que a gente vai aprender isso? Muitas vezes a gente vai aprender isso na prática. Mas isso pode ser diferente. A gente pode também aprender isso com outras pessoas, vendo ali os erros de outras pessoas. Eu aprendi muita coisa com o erro de outras pessoas. A gente nem sempre a gente precisa passar pelas mesmas coisas que as pessoas passam, né? A gente aprende muito modelando outras pessoas. Não que a gente estaria copiando, mas a gente tem que ouvir as experiências, né? O que foi legal, o que não foi legal. Só que com isso a gente tem que prestar bastante atenção. Quem são essas pessoas, né? Que a gente tá ouvindo ali os conselhos delas. Mas quando a gente descobre que essas pessoas erraram naquilo, isso nos possibilita de enxergar mais à frente
e não errar na mesma coisa. Então, é importante a gente ouvir pessoas, aprender e nos inspirar, né? O que fazer e o que não fazer nas nossas vidas. Então agora eu decidi que eu vou priorizar bastante a nossa empresa, né? Nós vamos começar ela do zero e nós iremos mostrar na realidade o que nós passamos, nossas dificuldades. Nós iremos falar sobre empreendedores, né? Pessoas que querem abrir a sua empresa ou que já têm a sua empresa e tá dificuldade de como vai fazer. Nós já abrimos uma empresa, só que chegou a pandemia, a gente parou, porque era sobre eventos, a gente não trabalhava com eventos. E na pandemia, como que a gente iria trabalhar se não podia nem sair de casa? Então, a gente ficou pouco tempo no mercado, pouco tempo assim, uns 5 anos. A gente começou, como sempre, muitas vezes, né? Não é assim de primeira o sucesso, mas eu digo que para uma cidade de interior, onde já tem algumas pessoas que trabalham nesse mesmo nicho, nós saímos na frente, porque a gente fez isso, a gente planejou, a gente estudou, saiu para fora, estudou, leu livros, a gente aprendeu muita coisa e com isso a gente ganhou uma experiência e um aprendizado muito grande que nos fez alavancar em menos de um ano. Nós já estávamos faturando bastante e a gente vivia com esse dinheiro. E com isso a gente tinha outros negócios, né? Meu marido ele dava aula de cursos, consultorias, né? Para empreendedores também. E eu digo para ele que ele ganhou de presente esse dom de Deus. Porque ele sempre teve essa facilidade e ele sempre gostou muito de estudar sobre isso. Sobre negócios. Ele foi aqui na nossa cidade o pioneiro a falar sobre patrocinados em rede social. Então muita gente procurava ele para fazer isso, porque as pessoas não viam aqui na cidade isso. E ele falava muito sobre isso, então as pessoas começaram então a procurar ele. Então ele se tornou uma referência aqui na cidade nessa área. E aí ele começou outros negócios, né? Que ele tinha outros negócios paralelos. E agora ele quis retomar novamente. Mas por que ele quis retomar novamente? Porque nós cremos em Deus e ele teve uma revelação. Não foi assim de imediato. Foi assim aos poucos. Ele foi tendo uma revelação que Deus queria que ele ajudasse outras pessoas, outros empresários a alavancar os seus negócios. E então agora, esse ano, nós decidimos que nós vamos trabalhar o Instagram, nós vamos ajudar pessoas que querem alavancar ali os seus negócios, mas não esquecendo de Deus, mantendo ali a sua fé. E o que foi que a gente aprendeu nesses últimos anos? Nós tínhamos uma empresa consolidada, que tinha sucesso, era referência aqui na região, só que nós não tínhamos tão alinhado o que é mais importante para nós. A nossa fé, a nossa confiança em Deus. Foi a partir de uns 2 anos para cá que nós começamos a entender mais, a frequentar a igreja e entender mais sobre o amor de Deus por nós, que Deus ele quer que a gente tenha sucesso em tudo aquilo que a gente faça. Mas como que a gente vai ter sucesso em tudo aquilo que a gente faz? Confiando nele, entregando nas mãos dele, orando. Então, o que nós vamos fazer agora é algo um pouco diferente daquilo que a gente fazia. A gente fazia baseado somente naquilo que a gente aprendeu nos cursos, nos livros e vivendo também na prática. Hoje em dia nós vamos colocar em prática isso tudo, mas também
com um tempero principal, que é a fé, que é Deus, colocando Ele em primeiro lugar. E quando a gente coloca Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, nós alcançamos muito mais, nós andamos mais longe, nós iremos além. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Depois eu apareço aqui pra gente conversar mais um pouquinho. Só queria deixar aqui pra vocês aqui um pouco aqui do que eu estou pensando em fazer aqui no meu YouTube também, né? Falando um pouco sobre essas nossas experiências, a nossa realidade, como que nós iremos fazer para começar essa empresa. Ou seja, eu vou falar aqui um pouco de cada coisa. Eu estou começando agora também um ministério infantil. Eu nunca imaginei isso. Eu sempre falava, não quero. Eu sempre recebia alguns convites, né? As pessoas falavam que, por que você não vem trabalhar? Trabalhar não. Cuidar das crianças, servir, ter um ministério. Eu falava, não, que eu não queria. Mas sabe como que foi que os meus olhos abriu para isso? Para esse ministério infantil? Quando eu percebi a minha filha crescendo e evoluindo. Aí eu falei assim, gente, eu também quero proporcionar isso para outras crianças. Eu quero vivenciar isso também. Eu fico vendo assim o quanto minha filha aprendeu em tão pouco tempo. E ela tem só 4 anos. E ela começou a participar dos cultos kids, a participar de células. Deve ter mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos isso. E eu fui percebendo o quanto que ela foi crescendo e evoluindo. Ela foi falando cada coisa. Eu falei, nossa, eu também quero fazer parte disso. Eu também quero proporcionar isso para outras crianças. E criança, como dizem, né? Eles são um jardim fértil. Então, tudo aquilo que a gente fala, eles acreditam. Então, a gente tem que alimentar, então, coisas boas neles, né? Para que eles possam crescer crendo no Senhor, confiando. E é tantas coisas que a gente faz que essas crianças, elas aprendem de uma forma. Eles participam de teatro, eles dançam, cantam. Eles aprendem até se socializar mais, porque eu falo isso por mim, porque eu fui uma criança muito tímida, muito tímida. Eu jamais imaginaria que um dia eu iria estar aqui, abrindo minha câmera e estando falando com vocês, mas nunca. Então, eu fui quebrando essa vergonha, foi depois que eu comecei a trabalhar com crianças, a lidar com elas, a estar falando com elas, porque querendo ou não, quando a gente tem vergonha, é tímido, a gente fica até com vergonha até perto de crianças, né? E crianças, eles são muito verdadeiros. Então, foi algo que eu falei assim, eu vou quebrar isso. E graças a Deus, Deus vem fazendo grandes coisas na minha vida. E cada vez que eu oro, eu peço para Ele tirar todo o espírito de medo, de incertezas, de fraquezas. E Ele vem movendo. Então, tudo aquilo que a gente pede, Ele faz. E é tão bom quando a gente fala as nossas experiências para outras pessoas, porque eu gosto muito disso, eu sou movida também por testemunhos, é algo que mexe muito comigo. E é algo que eu gosto muito de falar as minhas experiências. Melhor do que a gente falar das experiências dos outros é falar das nossas, né? E que a gente vive. Então aqui eu vou falando aqui um pouco do que eu venho vivendo, né? O que vai estar acontecendo na minha vida. As minhas experiências, até para alimentar também a fé de vocês e falar para vocês que quando a gente crê, nós recebemos dele. Quando nós cremos e acreditamos nele, descansamos, acontece. Isso acontece, porque eu venho vivendo isso na prática. Jamais imaginaria estar aqui falando sobre minha vida tranquilamente, abertamente. E é isso, ele move, ele faz mudanças, ele mexe com a gente de uma forma que ele nos transforma para pessoas melhores. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou, curta, deixe o seu like, comente e compartilhe para aquelas pessoas que você acredita que vai ser importante esse vídeo. E até o próximo vídeo.